Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos de volta em mais uma aula, a aula do quarto dia dessa matéria maravilhosa, Jesus no Tabernáculo. Jesus no Tabernáculo. Eu espero que você esteja gostando das aulas, espero que você esteja se adaptando a esse novo formato por esse período, né? Não sabemos até quando, mas a minha oração é que você faça todas as aulas, é que você não pule nenhuma explicação, que você ouça e, se necessário, ouvir 2, 3, 4 vezes a mesma aula, faça isso. Aproveite esse tempo aí, que na verdade estamos trabalhando mais do que naturalmente, mas encaixe aí um período, faça aí uma disciplina para poder aprender a verdade da palavra de Deus a cada dia. Bom, agora que até agora nós só falamos das coisas concernentes ao pátio exterior, ao átrio exterior, aonde nós vimos tudo que é necessário para a salvação do pecador, né? Então, no átrio exterior é tudo que é necessário para a salvação do pecador. Primeiro, nós passamos pela porta, que é Cristo. Assim que passamos pela porta, existe o altar do holocausto, que é o sacrifício da cruz, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tomar sobre si a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. E depois, então, nós passamos pela pia de bronze com a lavagem da água. Se tomarmos o exemplo do altar do holocausto, lembramos-nos do sacrifício que Jesus fez para nos salvar, o sacrifício do Cordeiro vivo que fez para nos salvar. Ele nos salvou com um propósito, conforme nos é dito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Convido você a abrir aí a sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Vamos para o 8, né? Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra da ira futura. Paulo está nos dizendo algo muito tremendo, qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão nessa terra, que Deus nos salvou em Cristo Jesus, que nós fomos salvos para servir a Deus. Nós somos salvos para entregar a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso, porque essa vida é só um pequeno período para você escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Então nós somos salvos para servir a Deus. Assim, quando nós falamos das coisas relativas ao pátio, nós nos referimos a todas as coisas concernentes à salvação. Sempre que trata do pátio, está tratando da salvação. A porta, que é Jesus, o altar de holocausto, que é Cristo na cruz do Calvário, a bacia de bronze com a lavagem da água, que é a palavra, que é o próprio Jesus. Aí então adentramos a tenda propriamente dita, ao lugar santo. A partir desse momento, nós falaremos das coisas relativas ao serviço que aqueles que já foram salvos têm prazer de realizar, que aqueles que já têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm prazer em se dedicar ao Senhor para realizar o serviço do Senhor. O tabernáculo foi dividido em três partes. O pátio, ou seja, o átrio exterior, o lugar santo, que é a primeira tenda, na verdade, de fato, do tabernáculo especificamente, e o santo dos santos, que é o santíssimo lugar. Olha só, essas três partes em nós, Marcos capítulo 12, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, vamos direto para o versículo 30. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, alma e entendimento. 3. E todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento.
Então, na verdade, 3 partes em nós, a importância de nós estarmos com espírito, alma e corpo. Corpo, o ato exterior, alma, lugar santo, e espírito, santo dos santos. A beleza não está no exterior, a beleza está interna, a beleza está no secreto, a beleza está quando você adentra as portas do lugar santo, da tenda da congregação realmente. Dentro do lugar santo, nós começamos a contemplar o candelabro, a 7 hastes, que era a peça mais linda desse ambiente, uma peça ornamentada, uma peça trabalhada. Dentro de todas as que nós vamos encontrar nesse ambiente do lugar santo, a peça mais bem trabalhada é o candelabro. O candelabro ele era feito de ouro fino e o candelabro é mencionado na Bíblia 21 vezes. Olha que coisa tremenda, né? Nada em Deus é por acaso, nada no reino é por acaso. O candelabro ele fornecia luz para o lugar santo. Aquele ambiente só tem a luz através do candelabro. E o candelabro também é uma figura de Jesus. Por quê? Ele aparecendo 21 vezes na Bíblia, então ele é composto de 3 7. 7 mais 7 mais 7, 7 vezes 3, 21. E isso aponta para o fato de que ele irradia a luz, que ele resplandece a luz e a luz perfeita. Agora, na Bíblia, somente um pode ser descrito como a luz perfeita. A luz perfeita, a luz que é capaz de iluminar a Jerusalém celestial de Jesus. A Jerusalém celestial de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só o que João vai registrar em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, verso 23. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que coisa linda e tremenda. Vamos ler esse texto de novo. E a cidade não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. A glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Outra característica do candelabro que faz com que ele aponte para Jesus é o fato de que ele era feito de ouro batido. Ele era feito de ouro batido. Por que isso representa Jesus? Porque nos faz lembrar dos sofrimentos de Cristo. Nos faz lembrar aí do que ele passou para que nós fôssemos comprados, tivéssemos vida, tivéssemos salvação. Nós lembramos-nos que os seus sofrimentos foram absurdos, né? O tanto que chicotearam ele, a forma hedionda que torturaram nosso Senhor Jesus Cristo, bateram em Jesus de diversas formas, além de o furar com a lança, quando ele já estava crucificado na cruz do Calvário. Era costume quebrar as pernas do criminoso que fosse crucificado, mas havia uma promessa que nenhum osso dele se quebraria. Então, na verdade, o que os soldados fizeram? Furaram para ver se ele estava morto, furaram o seu lado para ver se ele ainda respirava, né? Então, além de furarem quando ele já estava na cruz do Calvário, isso é sofrimento. Isso é representado no candelabro através do ouro batido, o ouro consistente, o ouro que passa não só pelo fogo, mas que também passa aí pelo batimento, né? Bateram em Jesus de diversas formas, além de apontar para Jesus, o candelabro também está relacionado a outros aspectos espirituais. O candelabro aponta para o Espírito Santo de Deus quando nos concentramos nas suas 7 lâmpadas, quando nos concentramos para a revelação. Então aponta para Jesus com a plenitude do Espírito. Ele teve a plenitude do Espírito. Como eu já mencionei, quando meditamos sobre a sua luz, vai falar da divindade do Senhor. Daí ser feito, então, ouro puro e batido. E por fim, o candelabro ainda era composto de diversas peças que o adornavam, né? O pedestal, a haste, os cálices e as flores que faziam dele uma peça delicada e uma peça de rara beleza. Então,
esse conjunto todo quer nos comunicar uma verdade singular. A beleza de Cristo é incomparável. A beleza de Cristo é sem igual. Nisso, há uma lição importante para nós. A igreja foi chamada para ser luz. A igreja foi estabelecida para ser sal da terra e luz do mundo. Já no Antigo Testamento, nós podemos aprender muito sobre essa revelação da questão da luz. O sacerdote, ele tinha a tarefa de manter a luz do candelabro acesa, porque era a única iluminação desse ambiente lugar santo. Agora, nós sabemos muito bem que com o passar do tempo, e isso também acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, a luz acaba ficando ofuscada, a luz acaba ficando mais fraca e não brilhamos mais com a mesma intensidade que nós brilhávamos no início da nossa conversão. Naquele tempo, tudo em nossas vidas apontava para Jesus Cristo, mas hoje isso foi substancialmente mudado. A luz talvez esteja tão fraquinha que já não é mais possível ver aquele brilho, aquele resplendor, aquela glória que se via antes na tua vida. O que provoca a perda do brilho é a sujeira que vai sendo acumulada no pavio do candelabro, no pavio dessa luz, dessa lâmpada. Por exemplo, se você tem um carro novo, mas o carburador está sujo ou o sistema de ignição eletrônica está desregulado, mesmo que as outras partes do carro sejam novas e visivelmente 0 km, lindo, maravilhoso, esteja tudo em ordem, o carro não vai funcionar. Por quê? Porque a ignição eletrônica está desregulada, porque o carburador está sujo. Por mais que você acelere, o carro não anda, não sai do lugar. Chega até a vibrar quando você liga o motor, mas acaba deixando você na rua. Então, quando você menos espera, passa um carro antigo, velho, ao seu lado, todo enferrujado, mas é um carro que está funcionando bem. Por quê? Porque o sistema de ignição está limpo e porque o carburador está limpo. Assim são muitos cristãos. Tem muitas pessoas que por fora têm uma aparência bonita, bela, vistosa, mas todavia o seu interior está entupido. O seu interior está sujo, o seu interior não irradia luz, porque o seu carburador espiritual está sujo, ou seja, o teu coração está contaminado, está sujo. E isso impede que ele brilhe e irradie a sua luz. Então, nessas condições, permitindo sujeira no seu íntimo, não fazendo frente ao pecado que quer se instalar cada vez mais no coração do crente. Não há a mínima condição de ser aquela luz que o Senhor gostaria que você fosse, conforme Ele mesmo diz nos Evangelhos, Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, verso 14, que vai nos dizer assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A vontade do Senhor Jesus Cristo é que você resplandeça a sua luz, que você resplandeça o brilho, a glória, a luz de Cristo. Então, dentro desse ambiente lugar santo, ou santo lugar, o sacerdote ele tinha o papel de pegar as tesouras, a espivitadeira e cortar a ponta do pavio que já tinha se apagado, a ponta do pavio que já se tinha queimado, para manter a luz acesa, para manter a luz. Então, todos os dias, de certo horário em horário, ele tinha a função de passar no candelabro, cortar o pavio que já queimou, para manter o fogo queimando, para manter a chama acesa, manter o candelabro. A gente sabe que o candelabro ele tinha todo um sistema de irrigação, um sistema de ignição incrível de óleo, e esse óleo tinha que ser extra virgem, a azeitona espremida, a primeira prensa, que é o azeite extra virgem, que era colocado ali na base do candelabro para manter esse pavio aceso continuamente. Por que extra virgem? Porque não podia sair fumaça dali.
Dali não podia sair cheiro ruim de queimado ou de um azeite já contaminado, batido, qualquer coisa do tipo. Não, ele tinha que ser o primeiro azeite, a primeira prensa para poder manter uma chama eficaz dentro desse ambiente. Claro, o azeite representa o Espírito Santo, tem que estar sendo alimentado o fogo continuamente, o azeite tinha que ser extra virgem e não podia acabar. Além do sacerdote ter que ficar atento para cortar o pavio que já tinha sido queimado, ele também tinha que ficar atento para não esvaziar o azeite, para que não se apagasse a luz do lugar santo. Agora vamos lá para ver a ordem de Deus a Moisés, como que Deus ordenou que ele deveria de fazer o candelabro. Êxodo capítulo 25, verso 31. 25, 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará esse castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal de outro lado. Numa cana haverá 3 copos, e sobre as amêndoas uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos esses utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés tinha a responsabilidade de acompanhar a fabricação de cada peça, instruir aí os artesãos que também receberam uma unção do Espírito Santo de Deus para fazer obras novas, para fazer segundo o que Deus queria, mas Moisés tinha a responsabilidade de fazer o controle de qualidade. Olha, essa maçã não é assim, não, isso eu não quero dessa forma. Isso aqui Deus me mostrou de tal forma e eles tinham que obedecer. Então no capítulo 25, Deus ordenou como deveria ser feito. A primeira coisa que nós devemos entender é que o candelabro tem um pedestal que forma a haste principal, como eu já mostrei ontem, formando a haste principal, e dela saíam 3 para um lado e 3 para o outro lado. Então essa haste principal de 3 braços de um lado, 3 braços do outro, 6, mas a principal 7 lâmpadas, que representam também os 7 Espíritos de Deus, descrito por Isaías no capítulo 11, versículos 1 e 2. Essas 7 lâmpadas tinham que manter-se acesa continuamente naquele ambiente do lugar santo. Não conhecemos as medidas reais da altura e da largura desse candelabro. Não é conhecido o espaço entre uma lâmpada e outra, mas era o suficiente para manter o ambiente todo claro. Agora, por que não conhecemos as medidas? Porque justamente não podemos medir o Espírito Santo. O Espírito Santo é sem medida, o Espírito Santo é Deus, é divino, é a terceira pessoa da Trindade, nele não dá para se medir. Então é impossível medir o Espírito Santo de Deus. E ele é muito grande para o lugar que nós temos. Ele ilumina o tamanho que for necessário, o ambiente que for necessário. Ele é o bastante para tudo que necessitamos. Agora, essa luz era a única luz do lugar santo que tinha que se manter acesa. Era a única fonte de iluminação e essa luz queimava perpetuamente. O ramo principal, a haste principal, que dela sairiam então os 6 braços, 3 de um lado, 3 do outro, fala do fato de que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos.
Ele é a videira verdadeira, o Espírito do Senhor, a haste central, e nós somos os ramos, os braços dele na terra, né? Lembra da parábola que ele mesmo falou? Tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestistes. Então nós somos o braço do Senhor na terra hoje. A igreja hoje é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, mas nós somos membros desse corpo. Então nós temos que fazer aquilo que ele faria nessa terra. E nós somos alimentados pelo ramo principal. Nós somos irrigados pelo azeite do ramo principal. E nele nós temos esse poder. Somos alimentados, sustentados, renovados, regenerados por meio dele. As lâmpadas, elas tinham a mesma fonte de azeite. Cada braço tinha uma ligação com a fonte de azeite. Não existe 7 espíritos para operar os 9 dons. Existe um Espírito que se manifesta de 7 formas e que dá 9 dons ao seu povo. Vamos lá comigo para a revelação de Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 5, acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Presta atenção, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Falando em dons, quem governa, quem lidera, quem administra, quem dá, é o Espírito Santo de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios são 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E Efésios capítulo 4, verso 10, 11 e 12, Paulo vai dizer que é Jesus que dá os ministérios. Dons do Espírito é o Espírito, mas ministérios é Jesus. E no verso 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós temos dons ministeriais através de Jesus, dons espirituais através do Espírito Santo de Deus e dons motivacionais através do Deus Pai. Então a Trindade coordena as manifestações, a Trindade revela as manifestações. Assim somos nós. Como Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós também temos uma ligação com o Espírito Santo, que é a única fonte que alimenta o azeite, que mantém todos os ramos. Quando eu nasci de novo, foi porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Foi porque o Espírito Santo tratou meu coração. A palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então, o Espírito Santo me convenceu e a partir do momento que eu ergui minhas mãos e confessei Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito já veio habitar no meu espírito. Ele já habita no meu espírito. Muitos não têm a plenitude, muitos não têm os dons, mas se confessou Jesus como Senhor e Salvador, já tem o Espírito. Ah, pastor, mas ele ainda não fala em línguas. Ele não tem a manifestação, o dom de línguas, o dom da variedade de línguas, mas o Espírito Santo ele já tem. Mesmo aqueles que não falam em línguas já têm o Espírito Santo habita no seu espírito. Não se esqueça, nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Aonde o Espírito Santo habita? No espírito. Agora, alma e corpo juntas significa carne. O que é a carne? A carne é o corpo dirigido pela alma. Temos que mortificar as coisas da alma para que o espírito fortaleça. Por isso que Paulo fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha contínua. Veja que ela não luta contra a alma, ela não luta contra o corpo, ela luta contra a carne. O que é a carne? A carne é a junção do corpo com a alma. Então a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eu tenho que mortificar as obras da carne para que o espírito prevaleça. Então, o azeite que alimenta o fogo, a chama acesa da lâmpada,
e de acordo com o poder desse azeite, vai ser maior ou menor. Mas o pavio tem que ser cortado diariamente. Para quê? Para que a lâmpada não se apague, para que a claridade não se ofusque. Então o fogo ele não pode ser maior do que a fonte de combustível. Se você colocar álcool na lâmpada, você vai ter uma chama azul, uma chama diferente, isso é fogo estranho. Se você colocar gasolina ali na lâmpada, você vai ter uma chama amarela, mas uma fumaça absurda. Agora, o azeite extra virgem, não. O azeite extra virgem tem a sua própria chama, sua chama natural, um brilho resplandecente que não vai contaminar o ambiente. Se eu estou ligado na videira, eu estou ligado com o Espírito Santo de Deus, e se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho que fazer as obras que Jesus fez. E ele mesmo ainda diz que aquele que crer nele, fará ainda obras maiores. Por quê? Porque você não faz a obra na sua força. Você faz a obra na capacitação do Espírito Santo de Deus, no revestimento do Espírito de Deus. Então eu tenho uma ligação com o Espírito Santo e a minha chama, o meu poder espiritual é maior. A minha ligação é igual ou maior do que Jesus. Por quê? Porque o mesmo Espírito que operava milagre na vida de Jesus, que era um só, ele na verdade multiplicou isso quando morreu na cruz do Calvário, compartilhando do Espírito que estava nele na plenitude sobre toda a igreja. Agora ele nivelou todos, sobre toda a igreja. Então o mesmo Espírito que opera em mim é o Espírito que agia em Jesus Cristo. Mas então por que nós não operamos milagres como Jesus operava? Porque muitos não estão dispostos a pagar o preço, muitos não estão dispostos a renunciar, a mortificar a carne, a viver uma vida de santidade. Você está vendo que cada peça aponta para a santidade, cada peça aponta para a renúncia, cada peça aponta para a mortificação da carne. Jesus nunca operou como Deus aqui na terra. Ele despojou da sua glória, ele abriu mão da sua glória. Então ele operava 100% como homem, mas que estava na plenitude do Espírito. Ele operava 100% como homem, mas que tinha o Espírito sem medida. Por quê? Porque nele não havia pecado. Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai começar dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Por quê? Porque você não faz na sua força, você não faz através de você, mas através do Espírito Santo de Deus que está em você, que você pode fazer coisas maiores. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade,
e vos dará outro Consolador para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, no vosso espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens e que hás de manifestar em nós e não no mundo? Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Veja, não é só o Espírito Santo que mora em você. Jesus habita em você pelo tanto de palavra que você retém. Ele é o verbo, ele é a palavra. Viremos a ele e faremos morada. Quem? O Espírito Santo e a palavra. Viremos a ele e faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então Jesus nunca operou como Deus aqui na terra. Aqui na terra ele era 100% homem. Ele operava como homem. Ele despojou da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele nos diz aqui no capítulo 14 de João: eu posso fazer as mesmas coisas que ele fez, porque ele, como homem, andou na plenitude do Espírito e nós também temos que andar na plenitude do Espírito. A oliveira, ela não simboliza o Espírito Santo na tipologia do Antigo Testamento, mas o azeite é que simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque a azeitona esmagada é o fruto da oliveira, né? O azeite de oliva, o azeite da azeitona. Zacarias, quando estava recebendo a visão, ele estava vendo sombra. Antigo Testamento, tudo é sombra. Ele não via o real. Ouro batido, então, significa o quê? Sofrimento. Azeitona espremida significa o quê? Sofrimento. Ouro batido significa feitura divina. Fala sobre o sofrimento e a revelação de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que revela Jesus para nós. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. O Espírito Santo que vai revelar Jesus a cada um de nós. Todas as partes formavam uma única peça inteiriça. Todas as partes formavam uma única peça. Então isso é muito interessante. A haste, as maçãs, né? Todo o ornamento dessa peça linda, maravilhosa, dessa peça tremenda que é o candelabro. Então a importância de nós entendermos que foi usado cerca de 50 quilos de ouro para fazer essa peça. Gente, 50 quilos de ouro é mais de $500 mil. $500 mil. Muito dinheiro. Então, 50 quilos de ouro para fabricar o lustre, né? Porque se ela é a única lâmpada que ilumina o lugar santo, era como se fosse o lustre daquele ambiente
o lustre. Só essa peça é estimado aí 50 quilos. Você pegar o valor do ouro hoje, aí você vai ver qual o valor real de uma peça como essa. Agora, Arão e os seus filhos eram os responsáveis, como sacerdote, para manterem tudo isso em ordem, para manter as lâmpadas acesas o tempo todo. A sua função básica era oferecer luz continuamente para quem entrou no lugar secreto. Essa é a função do Espírito Santo. Oferecer revelação, oferecer luz. A luz, a lâmpada permanente, a única iluminação do lugar santo, da tenda, debaixo da tenda do tabernáculo. Nós, os filhos de Deus, precisamos de luz do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, para entendermos a verdade da palavra do Senhor e discernirmos quais são os seus propósitos para a nossa vida. Para que a luz do candelabro brilhasse, era necessário que se usasse as espivitadeiras para apararem o morrão. Apararem o morrão, né, o pavio que se queimou, isso tem que ser cortado. No caso dessa limpeza não ser feita, a luz vai se ofuscando, vai se enfraquecendo, vai se tornando deficiente até se apagar de vez. Segura o seu dedo aí em João 15, que a gente já vai continuar a leitura do final do capítulo 14 para o 15, mas vamos lá em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 38. Êxodo 25, 38 nos diz: os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos os seus utensílios. Agora, para o crente brilhar, ele precisa ter a vida limpa. Ele precisa ter a vida continuamente com esse pavio queimado, sendo cortado da sua vida. Volta agora para João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus mesmo diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, corta, poda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Já passou pela bacia de bronze, já estão limpos pela água da palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver ligada, enxertada na videira. Se não estiver em mim e eu nele. Então a condição dupla: eu tenho que estar em Cristo e Cristo tem que estar em mim. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Eu tenho que estar em Cristo e as palavras de Cristo têm que estar em mim, porque aí eu vou pedir segundo o que tem na palavra, segundo de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Se eu pedir que por tudo que for de acordo com a sua palavra, então vos será feito. Então a importância de nós entendermos aí justamente a necessidade de estarmos ligados na videira, de estarmos enxertados na videira. Então, para mantermos a luz brilhando, era necessário que os pavios estivessem limpos e regularmente fossem cortados também, e que não faltasse o azeite. Uma vida limpa e cheia do Espírito Santo. Não basta apenas cortar o pavio, tem que manter aí o azeite extra virgem, manter aí a irrigação do Espírito Santo, que é o óleo, que é o azeite. 1 João capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos iniciar aqui só mais um pouquinho, até irmos para o nosso intervalo. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
A, a cobertura, né? A cobertura, ela eram camadas aí que tinha que ser fios trançados de azul, púrpura, escarlate e branco, tá? E a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Quando se vê qualquer peça no tabernáculo acerca da prata, a prata aponta para a redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sempre que a descrição do tabernáculo ou das coisas espirituais apontar a cor azul, azul significa divindade. Você olha para o céu e você vê o azul do céu. Azul aponta para a divindade do Senhor. Sempre que você vê a cor púrpura representa ou revela a majestade, a realeza, porque eram só os reis que podiam usar a cor púrpura. E Jesus tanto é divino, Deus Filho que se fez homem, azul, como ele também é o Rei dos Reis, a púrpura, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O escarlate, aquela cor de sangue batido, ela representa o sofrimento, que é o seu sangue escarlate. Nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Tem que passar pelo átrio onde tratou o pecado, onde tratou aí o holocausto, a morte, o sofrimento. Agora, a cor branca, o linho branco, representa pureza, justificação, santidade, é a justiça de Deus. A madeira, em sua maior parte, que é usada aqui, é a madeira de acácia. Madeira de acácia é um símbolo da humanidade. Jesus que se fez homem, Jesus que se fez carne. Mas também ela é uma madeira cheia de nós, que representa a dificuldade do ser humano, mas capaz de corrupção como humanidade. Mas então ela tinha que ser revestida de ouro ou revestida de prata, que significa redenção ou a proteção do nosso Senhor Todo-Poderoso. Então, na verdade, o que acontece? A obra do Espírito Santo de Deus é revelar Jesus. A própria palavra nos diz que ele não fala de si mesmo, mas ele revela a Jesus Cristo. Então, em nenhum lugar o Espírito Santo de Deus vai falar por si mesmo. Ele sempre vai revelar o que está na palavra, o que ele recebeu do Pai, o que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, a missão e a obra do Espírito Santo em revelar o plano de salvação, revelar a Deus, manifestar a Deus. Isso é algo tremendo, glorioso, isso é algo maravilhoso. Essa é a nossa quarta aula, primeira parte dessa quarta aula, desse quarto dia da matéria, Jesus no Tabernáculo. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco mais sobre a lâmpada do candelabro, que representa a revelação de Jesus através do Espírito Santo. Deus abençoe e fique conosco. Não desanima não, ouça as aulas, é muito conteúdo, é muita informação, mas é muito importante conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua. Deus te abençoe.